Hoje, venho novamente refutar um vídeo, e dessa vez, um vídeo do canal João Pedro Castelão Geek, que recentemente fez um vídeo com o tema de se o Luffy possuiria a velocidade da luz. Porém, após assistir, percebi várias incoerências no que foi dito, então pretendo mostrar como isso está errado e não condiz com a obra, lembrando que isso não é um ataque pessoal ou coisa do tipo, e sim uma resposta aos argumentos. Primeiramente, eu vou explicar como isso vai funcionar. Basicamente, no vídeo dele não tem scans, ou seja, ele não mostra cenas do mangá, databook, SBS e fontes que ele está usando, até porque, como vocês vão ver, algumas delas na verdade nem existem, mas são coisas que a fandom de One Piece inventou com o objetivo de vencer em argumentos sem estar certo. Então, o que eu farei é colocar os trechos onde estão os argumentos dele e mostrar como é incondizente com o mangá. Eu sei que os lasers foram copiados da fruta do Kizaru, que é a Pika Pika no Mi. Eu sei que apesar de serem lasers e lasers teoricamente no nosso mundo, só poderem viajar na velocidade da luz, na obra com uma certa licença poética, como eles não se comportam como se estivessem viajando na velocidade da luz, eu acho que eles devem ter uma outra propriedade que os faz viajar mais devagar do que a luz. Primeiramente então, ele diz que sabe que os lasers são feitos da fruta do Kizaru, e que lasers viajam na velocidade da luz, mas supostamente diz que eles estariam usando de outra propriedade. Basicamente, o que ele quer dizer aqui é que os lasers não são fótons e são diferentes da fruta do Kizaru, o que já começa com uma incoerência com a obra, mas eu vou deixar mais um trecho do vídeo para responder tudo de uma vez. Eles são muito mais devagar do que personagens que comprovadamente têm a velocidade da luz, como o próprio Kizaru. Beleza, ele diz que supostamente os lasers são mais lentos do que os do Kizaru. Primeiramente, isso é um engano, os lasers não possuem outras propriedades. Lasers naturais são feitos de fótons, e nós podemos saber que esses dos pacifistas também são, pois como o próprio João afirmou, eles são cópias da Akuma no Mi do Kizaru. E a Akuma no Mi do Kizaru é da luz, e nós podemos ter certeza de que é luz natural, pois é afirmado no SBS que as logias usam os elementos naturais. Então argumentar que os lasers não possuem as propriedades reais é puro achismo, e nada na obra indica isso. Na verdade, pelo contrário, pois dentro do mangá é possível perceber claramente como as propriedades que formam eles. Luffy afirma que isso é um raio laser, e na página seguinte os Mugiwaras explicam que um raio laser é um raio de luz, ou seja, realmente ele é feito de luz. E vocês sabem bem que luz viaja na velocidade da luz, não tem como questionar as propriedades dos lasers, quando eles foram declarados serem fótons. Além disso, quando Frank vê os lasers de Kizaru, ele diz: esse cara também usa lasers, ou seja, ele lembra dos lasers do pacifista, provando que ambos são iguais. Basicamente, essa ideia de que supostamente eles seriam diferentes vai contra várias afirmações do mangá e vem da suposição de que o Kizaru é mais rápido, mas eu vou explicar sobre isso ainda nesse vídeo. Por exemplo, na guerra de Marineford, é possível ver vários lasers sendo disparados em concomitância com balas de canhão e os dois viajarem a quase a mesma velocidade. Ou por exemplo, nessa cena lá em Sabaody que o Luffy está desviando de um laser, dá tempo dele pular e cair no chão numa aceleração de 9,8 metros por segundo, e depois de cair no chão ele continuar correndo do laser. Obviamente, se isso daqui fosse um laser que viajasse na velocidade da luz, o Luffy ia ficar quase eternamente, do nosso ponto de vista, suspenso com esse pulo. E não é isso que acontece. Ele diz que os lasers viajam na mesma velocidade de balas de canhão, mas sinceramente isso não aconteceu, e é por esse motivo que não tem scans na tela, até porque não faria muito sentido, já que eles são compostos de fótons. Além disso, esse argumento de que o Luffy supostamente ficaria eternamente suspenso no ar surge da ideia de que a perspectiva do anime é da velocidade da luz, ou seja, ele está dizendo que nós estamos enxergando o anime na velocidade da luz, o que obviamente não é verdade. A perspectiva do anime é a coisa mais variável possível justamente para ser possível acompanhar cada cena, e caso fosse verdade que nós estamos acompanhando a velocidade da luz, todos os personagens na obra pareceriam lentos. Além disso, esse argumento não é válido porque o anime de One Piece não é canônico, como eu vou explicar mais pra frente no vídeo. Então, na verdade, responder esses argumentos é meio desnecessário, mas vou explicar algumas supostas incoerências da mesma forma. Mesmo que ele use essa narrativa de que a nossa perspectiva está na velocidade da luz, o Luffy ainda não ficaria suspenso eternamente no ar pelo simples fato de ele ter a velocidade acima da luz nessa época. Esse argumento do Luffy não ficar eternamente suspenso, na verdade, só prova isso. Basicamente é uma falácia de falsa dicotomia. Isso porque ele está levando em consideração que o Luffy passou rapidamente pelo laser necessariamente porque o laser não possui a velocidade da luz, sendo que o Luffy possuir a velocidade da luz também permitiria a ele atravessar o laser em nossa perspectiva. E eu sei que muitos, assim como ele próprio, vão argumentar que o Kizaru tinha a velocidade da luz e outras coisas, mas nesse vídeo eu ainda vou explicar tudo isso e mostrar a consistência dessa velocidade em One Piece, através de feitos, cálculos e citações.
mas vamos seguindo. Na hora que o laser pega no chão, a explosão é quase instantânea. Se esse laser viajasse mesmo na velocidade da luz, da perspectiva de quem tá vendo esse laser viajar, essa explosão que se propaga na velocidade do som demoraria quase uma eternidade para chegar. Seria a mesma coisa que o raio e o trovão. Esse argumento da explosão novamente é incoerente. Ele está usando de base que a câmera possui a perspectiva na velocidade da luz sem provar isso. Impressionante o quanto isso está errado, porque a perspectiva ter velocidade da luz só provaria que os personagens também possuem. Mas é óbvio que esses efeitos de animação em si não são feitos com o propósito de possuírem velocidade real. Caso contrário, independente da perspectiva, a velocidade dos personagens sempre seria alta demais para acompanharmos. Sim, Shawnee, eu concordo, lasers só podem viajar na velocidade da luz, e a velocidade da luz é constante no vácuo, só que no nosso mundo, não no mundo de um pirata que fez stick onde ele comeu a fruta do diabo que deixou ele com propriedade de borracha. Isso é uma falácia de falsa analogia, e basicamente o sistema de poderes em One Piece não tem relação nenhuma com a velocidade dos personagens, especialmente quando literalmente o Kizaru, como eu já provei, possui as mesmas propriedades dos lasers do pacifista, e foi declarado atacar na velocidade da luz. Então mesmo que você queira argumentar que nem tudo em One Piece seguiria física real, isso seria verdade, porém quando algo possui uma declaração de velocidade, não tem nada a ser questionado. É basicamente ir contra a palavra do autor. Primeiro, se eu pegar um abajur e tacar na sua cabeça e você conseguir desviar, quer dizer que você tem reflexos superiores à velocidade da luz? Não, quer dizer que eu taquei um objeto em você que emite luz, mas não é que porque ele emite luz que ele viaja apenas na velocidade da luz. Sinceramente, mas nem vale a pena falar que isso é falsa analogia. O que tirar um abajur tem a ver com lasers? Enfim, a velocidade do disparo do João obviamente não é a velocidade da luz. E o abajur, emitir luz, não tem relação alguma com a velocidade do projétil. Ele só precisa ser mais rápido do que a velocidade do disparo dele. Enquanto lasers são compostos de fótons, e como já mostrei, são mostrados como lasers naturais. E lasers possuem a velocidade constante na velocidade da luz. E é por isso que a velocidade do projétil sempre vai ser a da luz. E o anime que isso acontece pra caramba é Naruto. Eu duvido que você defenda que o Orochimaru moribundo e precisando trocar de corpo tem um reflexo superior à velocidade da luz. Mas se você supor que todo golpe de eletricidade, luz, etc. tem que viajar quase na velocidade da luz, você vai ter que supor que o Orochimaru também tenha reflexos superiores à velocidade da luz. Porque quando o Sasuke tenta surpreender ele com a Chidori esticada, o Orochimaru consegue claramente se defender. Ou por exemplo, esse dragão do Deidara conseguiu voar pra cima mais rápido do que a Chidori do Sasuke conseguia se esticar. Será que esse dragão também voa em velocidades superiores à da luz? Eu duvido um pouco. Isso é só pra exemplificar que não é só porque um objeto emana luz em um anime que necessariamente ele está viajando na velocidade da luz. Essa é a maior falsa analogia do vídeo. Primeiramente que eu não sei de onde ele viu eletricidade se movendo na velocidade da luz. O Chidori é feito de eletricidade, e elétrons não possuem algo com uma velocidade constante. Acho que qualquer um sabe que o Chidori não possui velocidade da luz, porque ele não é feito de luz, fótons ou coisas do tipo. Essa analogia não faz sentido algum. Estamos comparando um disparo de luz com um disparo de eletricidade para justificar que a luz não possui a velocidade da luz. E o questionamento que eu deixo é: até que ponto precisamos chegar para rebaixar o nível de One Piece? Não adianta falar que é uma limitação em relação ao anime, porque quando o Oda quer mostrar pra gente uma velocidade superior, ou dar pra gente um impacto de velocidade dos personagens, ele consegue fazer isso de maneira magistral. E se os lasers dos pacifistas viajassem na velocidade da luz, isso traria vários problemas pro enredo de One Piece. É difícil amenizar as palavras, porque o que ele está fazendo aqui é mentir. Ele afirma que o Oda lida bem com cenas de velocidade, usando como exemplo a cena do pacifista. Mas, literalmente, o próprio Oda já afirmou que ele não faz nada no anime. Ele é um artista de mangá, ele não supervisiona, não revisa, não guia os animadores, nem ao menos anexa notas. A Toei pega o mangá e faz qualquer coisa, porque o anime não é canônico. Não tem como considerar esses argumentos válidos, e não é só o fato de o Oda não ter relação nenhuma com o anime, mas também o anime tem milhões de incoerências com o mangá que nos levam a desconsiderar totalmente, sendo praticamente uma linha do tempo separada. Exemplos de contradições diretas são: Fujitora vs Luffy tem afirmações diferentes, e exibe o ataque como uma distorção espacial no anime, o que difere muito no mangá. O Smoker foi mostrado capaz de se defender contra do Flamengo e só caiu quando tentou proteger seus companheiros, mas o mangá mostra do Flamengo dando one shot nele sem que nenhuma luta ocorresse. O poder de Monte Dor é mostrado como colocar Luffy dentro de um livro no anime e ser suscetível a ataques externos sem perceber, mas no mangá só mostra isso quando Luffy está olhando para as páginas do livro dele e rapidamente retorna aos seus sentidos, uma vez que Nami chama por ele. Sendo assim,
o anime de One Piece não é válido para usar como argumento de power scaling, nem a favor, nem contra. E isso é até uma pena, pois existem grandes feitos realizados no anime que dariam velocidades FTL+, no pré-time skip, mas como eu disse, além do Oda não ter nada a ver, o anime ainda contradiz tudo no mangá e ainda enrola as cenas para dar os minutos, e isso que gera mais contradições ainda, como lasers tanto dos pacifistas, Kizaru, e até mesmo os Photons do Fox sendo retratados lentos, até porque não seria legal de assistir caso eles fossem mostrados como disparo instantâneo. E isso é um grande problema do anime que gera más interpretações como essa. O único canônico de One Piece é mangás, databooks, SBS e coisas que o próprio Oda declara como canon. Sendo assim, o anime de One Piece não é válido para usar como argumento de power scaling. Eu já sei que os argumentos desses problemas para o enredo de One Piece são sobre o Kizaru, e eu vou refutar isso, mas eu só quero comentar como isso é muita hipocrisia. Apenas para não aceitar que o Luffy possui velocidade de luz, acaba sendo forçado a dizer que lasers compostos de luz não possuem velocidade de luz por uma narrativa. E um dos problemas disso vai ser com um dos almirantes mais poderosos de One Piece, que é justamente o Kizaru. Lembra da primeira aparição dele? Ele é extremamente rápido, usando até o espelho de Kusanagi, se eu não me engano, para se mover na velocidade da luz. Onde, ou segundo o próprio Oda e os SBS, o Kizaru só conseguia se mover na velocidade da luz dentro desses portais, por assim dizer, dentro desses corredores que o Kizaru criava com a luz. Lá dentro ele poderia se transformar em luz e se mover na velocidade da luz para onde ele estava querendo, só que apenas em ângulos retos. E é justamente esse o problema. Se o Kizaru, que é extremamente poderoso, extremamente apelão e tem um corpo feito de luz, precisa de um ataque especial para conseguir se mover na velocidade da luz, como é que o Luffy pós-time skip conseguiu superar a velocidade da luz com os lasers dos pacifistas? Então eu respondo, isso acontece porque essa ideia de que o Kizaru só se move na velocidade da luz no Yata no Kagami é a maior mentira descarada, não é à toa. Acho que você que está assistindo esse vídeo já viu muita gente usando esse argumento e dizendo que o Oda afirmou, mas isso é uma fake news que circula por toda a fandom de One Piece. Ninguém prova isso. Assim como o João, no vídeo, afirma que existe essa citação do Oda e não mostra. E isso é óbvio, essa citação não existe e não tem como mostrar o que não existe. Bom, mas do mesmo jeito, eu sei que a única menção sobre a velocidade específica do Kizaru é do Vivricard dele. E não fala nada sobre ser limitado ao Yata no Kagami. Pelo contrário, fala que ele possui o corpo feito de luz e ataca na velocidade da luz. Eu acredito que isso seja óbvio, apesar do negacionismo. Ao dizer que o Kizaru, sendo feito de luz, não possui velocidade da luz, o próprio Kizaru já afirmou que seu chute possuía a velocidade da luz. E isso também mostra como a velocidade da luz é insignificante, já que o próprio Hawkins conseguia reagir ao chute de Kizaru e olhar para ele. E é óbvio que se o Luffy chama lasers do pacifista de lentos, ele possui uma velocidade maior do que a da luz. Na verdade, é bem óbvio que o Oda, nesse momento, coloca uma afirmação dessas para retratar superioridade em velocidade. E é também óbvio que se caso ele enfrentasse o Kizaru e o Kizaru possuísse apenas a velocidade da luz, o Luffy venceria facilmente. E aí que entra o X da questão. Apesar de no final do vídeo o João afirmar que acompanha o mangá de One Piece, acredito que ele possa estar alguns capítulos atrasado e perdeu várias partes importantes, porque o próprio Oda confirmou que o Kizaru pode ultrapassar a velocidade da luz ao mostrar ele tomando distância e acelerando a própria luz. E sabemos que a velocidade da luz é uma constante, ela já iria se mover na velocidade da luz, mas ele próprio afirma que está acelerando, e ele precisou disso porque o Luffy Gear 4 já era rápido demais para ele. Além disso, mesmo que você acredite que o Kizaru só ultrapassa a velocidade da luz nesse ataque, isso não é verdade, já que no volume 1000, o Oda afirmou que o Kizaru aprimorou seus lasers, e se ele conseguiu tornar os Photons mais poderosos, é totalmente plausível que ele tornou mais rápido. E não, isso não é um furo de roteiro como o João quer dizer, já que sempre ficou claro na obra que é possível evoluir Akuma no Mis através do treino. O próprio Crocodile disse que Akuma no Mis se tornam mais fortes quanto mais treina elas, significando que o Kizaru pode tranquilamente aprimorar a velocidade da luz com sua fruta, como ele fez nos capítulos recentes, e é por isso que ele possuía a velocidade acima da luz e sempre foi retratado como sendo superior aos lasers do pacifista e ao próprio Luffy. Na verdade, o Oda sempre deixou claro na obra como os personagens ultrapassam a velocidade da luz, por exemplo, com o Kuma declarando que o seu Canoped viaja na velocidade da luz, e o Zoro esquiva de 100 Canopedes de uma vez só. E não adianta vir tentar meter física real para debuncar o mangá, porque o próprio Oda declarou a velocidade do ataque. E não é só achismo como fazem por aí, de dizer que um feito tem velocidade da luz porque esquivou dessa velocidade, e sim porque o feito foi calculado com base na distância e no movimento do corpo, e o resultado é que esse Zoro possuía 1.6 vezes a velocidade da luz.
além de existir outros feitos também contra o Kuma, e também calculados como possuindo uma velocidade maior do que a da luz. Não só isso, como isso é um feito casual em One Piece. Já desde o arco do Fox, o Luffy esquivava de fótons, e não adianta meter física real para debuncar o anime, que eu já mostrei que não é canônico, ou mesmo tentar afirmar que ele não tem as propriedades reais. O próprio Fox declara que são fótons, e fótons possuem a velocidade da luz constante. Isso criaria um buraco gigantesco no enredo. Imagina agora no mangá que o Luffy tá lutando na forma de Gear 5 dele contra o Kizaru, sendo que lá pós-time skip ele já era supostamente muito mais rápido do que a luz. Se a fruta do Kizaru é a fruta da luz, e obviamente ele tem que viajar na velocidade da luz, tanto com os seus ataques quanto com aquele espelho de Kusanagi, como é que o Luffy pode ser muito mais rápido do que a luz, só que ele precisar da sua forma de Gear 5 para conseguir vencer o Kizaru quando pós-time skip na forma base ele já desviava de ataques na velocidade da luz. E se você tentar falar que os lasers do Kizaru, apesar de ter a fruta da luz, viajam muito mais rápido do que a velocidade da luz, você tá forçando demais a barra pra upar o poder dos personagens da obra. Calma aí, dizer que a fruta da luz não pode ultrapassar a velocidade da luz, sendo que já foi declarado isso no mangá, é forçar demais. Mas dizer que lasers feitos de luz não possuem a velocidade da luz sem base alguma e usando argumentos totalmente apoiados no anime que não é canônico não é forçar demais? Bom, eu já mostrei todos os argumentos aqui. E eu já sei que, como em todos os vídeos, vai vir gente chamar de fanboy, falar que quer upar One Piece e por isso eu defendo essas coisas. Mas o problema é que o próprio mangá mostra isso. Não adianta tentar aplicar física real para limitar o verso de One Piece. Mas por fim, apenas para reduzir a quantidade de comentários repetidos, eu já quero deixar claro aqui que simplesmente vir aqui rebaixar meu argumento simplesmente por achar que eu sou fanboy é uma falácia pelo motivo. Então, caso queira discordar de mim, ao menos deixe um comentário produtivo explicando por que o mangá estaria errado. Agradeço quem chegou até aqui e peço para que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal para me apoiar e nos vemos na próxima.